prato bem elaborado é o objetivo de qualquer bar ou restaurante. Mas tem algo que muitos estabelecimentos esquecem e que agora merece toda a nossa atenção: a harmonização dos sabores com os vinhos. Exatamente isso, Débora. Então hoje nós vamos aprender a combinar pratos e vinhos que vão despertar paladares de todos os gostos, além de conhecer mais sobre os diferentes tipos de uvas usadas na elaboração dos vinhos mais apreciados, tanto por leigos quanto por especialistas. Vamos lá? Existem mais de 10 mil tipos de variedades de uvas no mundo. Do total, mais de 1.000 são usadas na produção de vinhos. Mas afinal, o que determina um vinho leve, encorpado, ácido ou adocicado? A seguir, vamos entender um pouco mais do assunto no bate-papo com André Pérez Júnior. Temos duas espécies básicas no mundo. Existe a espécie de origem europeia, Vitis vinifera, e as espécies chamadas americanas, onde a gente tem um grupo de outras vites. Então, vites é o grande grupo, enquanto que a europeia, vinífera e as americanas, outros grupos. Se a gente fosse comparar com qualquer outro animal ou na parte biológica, a gente teria um grande grupo de espécies como se fossem cachorros e lobos. Existem diversos tipos de cachorros, mas não deixa de ser cachorro. Existem raças, existem de pitbulls a poodles. Enquanto que nas uvas, mais ou menos a mesma comparação. As uvas de origem europeia, Vitis vinifera, são uvas que se espalharam por toda a Europa há muitos anos e foram se diferenciando nessas raças. Dali nós temos Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, essas uvas que estamos acostumados a ver os nomes nos rótulos, coisas assim. Enquanto que nas uvas americanas, de origem principalmente do norte dos Estados Unidos, temos espécies que não estamos tão acostumados com os nomes, Isabel, Niágara, Bordeaux, uvas que são utilizadas então para elaborar principalmente sucos de uva no Brasil, mas também elaboram um estilo de vinho chamado vinho de mesa, vinho comum, vinho de uvas americanas. As uvas da espécie Vitis vinifera europeias, elas são utilizadas para se elaborar vinho há muitos anos, principalmente pelas características que elas têm de concentrar mais açúcar, que vai dar um potencial de álcool maior para o produto. A questão da acidez, as uvas são mais ácidas, isso dá corpo ao produto, dá volume ao produto. E também pela questão dos taninos e aromas. Aí a gente entra numa parte até de bastante complexidade. Quanto às uvas viníferas, elas têm uma estrutura de corpo, tanino, que vai dar mais presença no produto em boca. Elas também têm características de aroma que se diferenciam muito de uma espécie, de uma raça para outra, enquanto que também carregam as características de solo, as características do clima, as características da mão do homem. Isso agrega muita complexidade. Os aromas dos vinhos de uvas finas são aromas mais complexos. Você pode parar e pegar aromas primários, que chamamos dos frutados, florais, aromas que vão se desenvolvendo conforme o vinho vai envelhecendo. Enquanto que na uva americana, as características principais da uva americana são acidez mais baixa, a concentração de açúcar também não é tão alta, e são uvas com muito pouca carga de taninos. Então, o vinho resultante dessa espécie de uva é um vinho mais leve, mais fácil de ser tomado e não carrega a complexidade, não carrega os componentes do solo, do clima. É um vinho muito simples, são dois vinhos completamente diferentes. O vinho feito com as uvas viníferas europeias, ele é uma bebida muito antiga e vem sendo conduzida pelo homem há muitos anos. O homem carregou essa variedade, essa espécie de uva, pelo mundo inteiro, pela Europa principalmente, foi se espalhando e criando essas cultivares, essas variedades diferentes de um país para outro, de uma região para outra, durante 5, 6 mil anos que já temos história dessa bebida. Então, tem algumas variedades de uva que são muito típicas de uma região, as chamadas variedades autóctones, ou seja, elas nasceram ali, estão sendo cultivadas ali há milhares de anos, e algumas variedades que, por sua facilidade de adaptação em diferentes regiões, foram sendo espalhadas pelo mundo. Se a gente pegar as variedades francesas, talvez as mais famosas por terem se espalhado pelo mundo, a gente tem como principais Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, as brancas Chardonnay, Viognier, uvas que estão espalhadas pelo mundo, mas que acabam carregando um pouco das características varietais. Claro que dependendo da região que ela está plantada, ela vai ter suas características. Acidez mais elevada, menos elevada, mais potencial de álcool, menos potencial. Isso vai depender muito do solo, do clima, de onde ela está. Tem algumas variedades de uva que permaneceram
no seu local de origem. Os casos mais clássicos, nós teríamos as variedades portuguesas, principalmente, onde temos alfrocheiro, trincadeira, diferentes variedades que nasceram em Portugal, são cultivadas em Portugal há mais de 1000 anos e ali estão, né, e não se espalharam muito pelo mundo. Então tem variedades que vão ter características de aroma, de sabor bem distintas entre elas. Toda essa variedade de uvas criou possibilidades deliciosas em vinhos de todos os tipos. E cada uma dessas possibilidades engarrafadas foi concebida para acompanhar um sabor diferente, como um casamento perfeito entre comida e bebida. Parque perto. Lá é muito bom. Ah, é? Faz tanto tempo já que nem lembro direito. Olá, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? A gente já sabe o que a gente vai querer, né? A gente vai querer um fundi de queijo. Certo, e para beber? Pra beber, pode ser um vinho tinto. Você adora vinho tinto, né? O senhor me permite uma sugestão? Claro que sim. Fundi de queijo acompanhado por pães combina mais com vinhos brancos. Por exemplo, um chardonnay madeirado. Agora, se vocês quiserem um fundi de carne, por exemplo, é mais interessante um vinho tinto, que se adequa mais. Ou Cabernet Sauvignon, por exemplo, mais encorpado, com taninos macios. A senhora irá adorar. Ah, entendi. Então pode ser fundi de queijo mesmo e vinho branco. Ela que manda, pode trazer. Com licença. Se for mesmo, A teoria da harmonização, a gente, na verdade, com o vinho, ela tem alguns preceitos básicos, né, que a gente costuma ter como parâmetro para poder fazer uma boa harmonização. Tem esses parâmetros, eles vêm numa sequência. Exemplo, combinação de peso. A dona de casa que vai estar buscando um ingrediente, vai estar querendo fazer um prato, ela tem um prato da casa dela, uma carne de panela, né? São normalmente comidas, é um prato, na verdade, onde ela leva carne em si, né? Uma boa quantidade de gordura, né? Então tu já entende ali que tu tem um prato bem pesado, um prato gorduroso. Eu vou precisar de um vinho igual. Esse é o princípio, um dos princípios básicos, né? Falando de uma forma mais fácil, é combinar pesos, né? É um dos primeiros princípios para tu poder fazer uma boa harmonização. Depois, dentro disso, vem outras coisas, né? A questão da similaridade, por exemplo, o doce com o doce, né? Ter uma sobremesa, buscar um vinho que também tenha a doçura, né? E também a questão da acidez. São os dois, por contraste, por similaridade, o doce é importante ter um doce, o ácido é importante ter um ácido, onde aí já cai muito para a ideia dos vinhos que harmonizam com as sobremesas. Aí tem algumas questões, umas questões nos detalhes, na verdade, que é bom tomar cuidado. Carnes passadas, né? Necessariamente não vai combinar com um vinho tinto. Cuidar, porque quando eu passo demais a carne, eu perco o suco da carne, então eu perco estrutura, eu perco sabor. O sal demais também em excesso é ruim para uma combinação com vinho, né? O doce, a sobremesa, quando ela é muito doce, tem pouca acidez, cuidar para ser sempre um vinho também bem ácido, para fazer essa limpeza, né? Esses são algumas dicas, né? E vem aí essa questão, peso, similaridade, tudo isso que é importante na hora de fazer uma boa harmonização. O chocolate, ele ao mesmo tempo que ele é amargo, ele é doce e ele é muito persistente em boca. Então, a maioria dos vinhos, tu não consegue contrapor com o chocolate, porque o chocolate é um elemento que tem quase tudo que um vinho teria, né? Ele é persistente em boca, né? Ele é doce, ele ao mesmo tempo é salgado, ele é amargo, né? Então ele é um mundo de sabor na tua boca, por isso que ele nos satisfaz tanto quando a gente come ele, né? Então esse é um elemento típico que é difícil conseguir fazer uma boa harmonização. Mas é claro, né? Hoje, por exemplo, falando mais do chocolate, a gente vai ter que trabalhar com um vinho mais alcoólico, mais doce, algo que seja mais forte que o próprio chocolate. O vinho tem harmonia, as duas coisas é uma riqueza de harmonia, né? Então é um casamento. Então, só pegar padrões de comida e dizer, massa é com isso, carne é com isso, eu acho que é muito errado. A gente tem que pensar em tudo que a gente está colocando na panela e pensar no que aquele vinho representa. Isso é o que vai fazer com que qualquer pessoa, né, que faça a própria comida mesmo, vai começar a ter uma visão diferente do que é comida.
que harmonize com o vinho, porque ela vai começar a pensar nos ingredientes que ela colocou, no sabor que tem aquele prato, naquele elemento mais gorduroso, e ela vai começar a pensar que tal vinho mais estruturado ou mais ácido vai fazer um bom acompanhamento com aqueles ingredientes que foram condimentados, feito uma cocção e feito um prato. Acho que é isso que eu penso, né? Que eu imagino que as pessoas deveriam fazer para começar a entender mais o mundo do vinho, que é isso também, né? Que é um pouco de tudo isso, é tudo harmonia. A harmonização segue a regra básica de justaposição de vinhos e alimentos, que pode acontecer por concordância ou contraposição. A harmonização por concordância busca combinar características semelhantes da comida e do vinho. Por exemplo, um prato muito condimentado e aromático pede por um vinho igualmente intenso. Dessa forma, o sabor do vinho não se perde com o sabor do prato. Já na harmonização por contraposição, busca-se no vinho as características opostas apresentadas no prato. Um exemplo é um alimento gorduroso ou que tende ao doce, que harmonizam com vinhos mais ácidos ou com efervescência. Um prato gorduroso pode deixar a boca untuosa. A acidez do vinho provoca uma salivação que limpa a boca e retira a gordura. Tá ótimo, né? Pra você, tudo pra você. E aí, como é que estava o vinho fundido de vocês? Uma delícia, viu? Obrigada. Acertou na mosca. Vou ter que concordar, tava ótimo mesmo. Mas me diz uma coisa, como é que vocês fazem pra ter essas combinações de comida e de bebida, assim? Como é que eu sei o que é certo, o que é errado e tal? A harmonização não é uma ciência exata, porque cada prato, cada ingrediente muda constantemente. Então, é preciso sentir cada necessidade de cada ingrediente para ver o que se combina melhor. Por exemplo, num prato doce, combina com o vinho doce, levemente ácido, para tirar essa doçura da boca, sabe? Entendi. Isso faz sentido. Acho que vou experimentar quando chegar em casa. Procure perceber durante uma refeição qual o sentimento que aquela refeição lhe traz. E assim você procura ver um vinho que combine mais com esse sentimento. Parece divertido, né, amor? Bem divertido. Então, com licença. Valeu. Ao nosso amor. Nosso amor. Bem, vocês viram hoje quanta coisa boa gira em torno de uma fruta tão pequena, não é? É, mas a partir dela que descobrimos as bebidas mais saborosas, seja suco, vinho e espumante. Bom, a gente fica por aqui. Nos vemos no próximo encontro. Até mais. Olá, tudo bom? Estamos começando com o nosso quadro Vinho Combina Com. E a nossa ideia é fazer uma apresentação do que a gente imagina de combinação desses pratos, ou dos vinhos em si, com esses pratos populares, né? A gente está começando com uma apresentação de carnes, né? São pratos que no dia a dia e eventualmente, né, frequentemente a gente come, né, seja no almoço, seja no jantar, que é o quê? É o nosso churrasco, né, e é uma carne mais grelhada. Essas duas propostas de prato, né, elas têm, na verdade, acompanhamentos específicos. São carnes, sim, são carnes, mas nós temos aqui carnes que são mais gordurosas, carnes mais temperadas e carnes mais limpas, né, carnes mais leves. Nós temos o churrasco, que a gente come mais no final de semana, a gente tem mais tempero, a gente tem mais gordura. A gente colocou aqui algumas guarnições juntamente com as carnes que também fazem esse contrapeso de harmonização com o prato. Então nós temos um churrasco com uma carne um pouquinho mais gorda. São todas carnes estruturadas e com muito sabor, né? E com muita untuosidade, com muita gordura. Logo, esse prato ele vai combinar com um vinho tinto, né? Um vinho mais estruturado, com um tanino, cuidar bastante também quando a gente fala de churrasco. O tanino ele tem que ser um tanino mais domado, ou seja, tem que ser um vinho com estrutura, mas que tenha barrica. Ele vai ajudar a fazer um contraponto, porque o sal, quando é em excesso também, principalmente no churrasco, ele grita mais, ele amarra mais na boca, juntamente com um vinho muito tânico. Então, cuidar mais isso no churrasco, né? E já no nosso dia a dia a gente tem uma carne mais limpa. Aqui a gente tem um exemplo de um medalhão, um filé, né? Que é uma carne limpa, uma carne com mais sabor, né? Mas sem tanta gordura, né? E que a gente come eventualmente também dia a dia, restaurantes que servem mais grelhados. Normalmente a gente tá comendo essa carne. Isso então acompanharia melhor com vinho tinto também, mas um vinho mais jovem, um vinho mais leve, que não seja tão tânico, né? Um pouquinho menos estruturado. E aí uma boa ideia de variedades, né? A gente tem para um vinho, né? Para uma carne mais gordurosa, um Cabernet Sauvignon, né?
que é um vinho mais estruturado, um taná, né? E a gente caindo já para um grelhado, pensar mais numa antelota, pensar num vinho um pouquinho mais leve, mas também seguindo a linha dos tintos.